Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacau Curioso. E o nosso tema hoje é câncer. Câncer. O câncer é hereditário? Esse é um assunto que muita gente evita, mas que é muito importante que nós conhecemos. Nós traremos aqui um expert que vai falar sobre hereditariedade do câncer, sobre oncogenética. O assunto é muito importante. Eu peço que você fique até o final desse vídeo, por favor. Antes de começarmos, antes de chamarmos o nosso entrevistado, eu vou pedir, como sempre, aqui embaixo tem um botão de inscrito. Se você não se inscreveu, por favor, faça a sua inscrição, dê o seu like, compartilhe, tá bom? E já está na nossa tela o nosso convidado. O nosso convidado é o Dr. José Cláudio Casale da Rocha. O Dr. José Cláudio, ele é oncologista clínico. O Dr. José Cláudio, ele participou da fundação de um departamento no Hospital AC Camargo. Qual departamento que o senhor ajudou a criar, Dr. José Cláudio? Departamento de Oncogenética do AC Camargo Cancer Center. Ah, importantíssimo. 2000, 20 É, anos. 20 anos já, né, doutor? E o doutor 20. José Cláudio, ele é um expert, ele trabalha nesse departamento de oncogenética, que fala, né, doutor José Cláudio, exatamente sobre isso. Mas eu quero entrar na oncogenética. E eu tenho uma coisa, o câncer é uma história que eu contei antes de gravarmos com o doutor José Cláudio, eu falei com ele sobre o meu pai. O meu pai, ele faleceu faz uns 6 anos, ele tinha 89 anos, acho, tinha uma palavra, doutor José Cláudio, que meu pai não falou a vida inteira. Ele não falava a palavra câncer. É um negócio impressionante. E a vida é uma, né, por infelicidade da vida, ele acabou falecendo sobre câncer. Mas tudo bem, deixa para isso. É outra coisa, doutor José Cláudio. Isso aí só traz a gente a importância da gente conversar sobre isso. Doutor José Cláudio Casale da Rocha, eu vou lhe perguntar curto e grosso. Câncer é hereditário? Ô, Cacá, que beleza. Primeiro, muito prazer de estar aqui com você e com essa sua audiência maravilhosa. Espero que as pessoas aproveitem. Cacá, câncer, só 10% são hereditários, um em cada 10. A grande maioria dos cânceres são causados pelo envelhecimento das nossas células e pelos nossos hábitos, né? As nossas escolhas determinam o risco. Então, a pessoa que faz más escolhas durante a vida, ela tende a aumentar esse risco. Infelizmente, a idade é o único risco que a gente não consegue controlar, né, Cacá? Adoraria poder ficar mais novo a cada ano, É mas verdade. a única coisa que a cada ano acontece é a gente ficar mais velho um ano, né? E o risco aumenta com a idade. Então, a gente sabe que é mais comum os cânceres aparecerem após os 50 anos, mas se você perceber a quantidade de casos mais novos que a gente vem tendo, né? Isso chama bastante atenção, porque possivelmente as pessoas estão adquirindo os hábitos ruins muito cedo. E a questão do surto da obesidade, do excesso de agrotóxicos, da falta de vitamina D, e uma série de hábitos, né, que as pessoas adquirem durante a vida, como cigarro, álcool, né? A própria infecção pelo HPV, que agora a gente tem a vacina para controlar, mas essa foi um dos tumores que eram mais incidentes nas mulheres durante muitos anos, o câncer de colo de útero. Todos esses são causados por fatores ambientais. Quando a gente fala que o câncer é hereditário, é porque a gente tem na família, geralmente, uma repetição de casos de câncer, do lado materno ou do lado paterno. E é isso que chama atenção. Então, se alguém na família aí, olha, que está nos ouvindo, né, se alguém tem na família casos de câncer em várias gerações, ou irmãos ou tios com câncer, isso tem que abrir um sinal amarelo de alerta para procurar o seu oncologista ou o seu médico mastologista ou urologista e perguntar: doutor, meu câncer pode ser hereditário? Ou esses casos que tem na família, será que são hereditários? E nós temos que acabar com esse mito, né, Cacá, que você estava falando aí da história do seu pai, que realmente há algum tempo atrás a gente evitava falar a palavra câncer porque incomodava muita gente, né? Isso traz um frio na barriga que ninguém gosta de enfrentar. Exato. Agora,
eu falo para as pessoas que a gente precisa enfrentar o risco para não ter que enfrentar a doença. E enfrentar o risco é muito importante a gente conhecer essa história que a gente carrega nos nossos genes, que vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, da mesma forma que diabetes, pressão alta, são genéticos, né? A gente vê aí uma genética de família, a gente, quando tem na família esses casos que se repetem, principalmente quando é o mesmo tipo de tumor, tá? Então, a gente vê mama, 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 ou intestino, 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 ou próstata, 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 tem que chamar atenção, isso chama atenção, tá? Ou grupos de tumores que têm relação, por exemplo, mama, ovário e próstata, tem uma relação muito grande. Se vocês têm na família também casos, né, com grupos de tumores que são muito frequentes, a gente também tem que pensar numa herança genética. Mais Exato. importante, Cacá, é que dá para mudar o filme das pessoas. Isso a gente precisa falar. Exatamente. O senhor acho que até já introduziu a minha segunda pergunta, que é o que eu queria que o senhor explicasse o trabalho exato da oncogenética que o senhor trabalha no AC Camargo, que é um trabalho excepcional que o senhor faz, que é o senhor é um especialista nisso. E eu queria, doutor José Cláudio, que o senhor contasse um caso icônico, que é o caso da atriz americana, acho que ela é americana, não sei, a Angelina Jolie, que é a oncogenética, porque ela acabou fazendo, chama-se mastectomia, né? Mastectomia profilática. Ela fez, ela tirou os seios e aí mais algumas coisas. Eu queria que o senhor falasse para a gente, resumidamente, o que a Angelina Jolie acabou fazendo e a importância aí da oncogenética, que eu acho que as duas coisas têm muito a ver, né? Então, Cacá e nosso público aí, a gente tem hoje um instrumento muito importante, que são os testes genéticos que estão disponíveis, inclusive para quem já tem convênio, já são cobertos pelo convênio. Infelizmente, a gente não tem ainda um acesso aos testes genéticos no SUS. Mas hoje esses testes eles estão se barateando bastante, já é possível você fazer com uma certa quantidade aí, talvez uns R$ 2.000, um painel genético para descobrir se tem alguma causa genética na sua família. E isso direciona muito a prevenção. Eu falo que esses testes, eles não são para descobrir câncer, eles não são para dizer que a pessoa vai ter câncer, porque não é verdade, né? O destino está na nossa mão, né, gente? A gente que tem as rédeas da vida. Não adianta ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a gente que tem que levar a vida, né? E, nesse sentido, quando a gente procura saber se existe alguma causa genética na família, com esses testes de DNA, é possível fazer uma prevenção muito eficaz. No caso aí que você citou, da atriz Angelina Jolie, foi acho que foi uma situação muito marcante, porque foi a primeira vez, pelo menos que a gente tem notícia, de uma pessoa pública com um nome muito conhecido ter falado abertamente disso, né, sobre esse assunto tão polêmico e tão misterioso e tão resguardado de tanta gente, que é a questão da herança genética do câncer. Muitas famílias escondem isso porque acham que é a maldição da família, e não tem nada a ver de maldição da família, não tem maldição. Na verdade, tem um gene que tem um defeito que a gente pode herdar do nosso pai, da família do nosso pai ou da família da nossa mãe, e essas pessoas que nascem com esse gene com defeito, elas são chamadas de predispostas, porque elas têm uma predisposição genética, ou seja, um risco maior do que as pessoas que não têm esse fator. E a Angelina Jolie, por conta da história da mãe, da tia e da irmã terem desenvolvido câncer de mama, inclusive a irmã muito jovem, foi aconselhada a fazer esse teste e descobriu que ela era portadora desse gene defeituoso, que é o BRCA1, que foi o primeiro gene de câncer de mama. BR significa breast, mama em inglês. CA significa câncer. Então, o 1 é o primeiro gene. Depois já teve o 2, e a gente aí tem mais de 30 genes hoje que podem causar câncer de mama. Os mais comuns são o BRCA1 e o BRCA2,
mas existem outros, como eu falei, que podem também, a gente tem que investigar no painel. A Angelina Jolie, quando recebeu esse resultado, obviamente ela foi aconselhada a ter duas atitudes, né? Porque não é um exame que você queira botar na gaveta. Quem faz um teste desses é para tomar uma ação. Ou vai fazer exames com mais frequência, e aí ela teria a opção 1, que seria fazer ressonância magnética de mama, de 6 em 6 meses. Né? A gente também associa a ultrassonografia e a mamografia para aumentar a capacidade da gente detectar. E com esses exames, a gente consegue descobrir lesões que a gente chama de pré-câncer. E essas lesões são facilmente tratáveis porque elas são benignas. Elas podem ser tratadas clinicamente ou tratadas com cirurgia, mas elas não são câncer ainda, então a pessoa não precisa de radioterapia, a pessoa não precisa de quimioterapia, ela faz como se ela estivesse tirando um nódulo da mama, tá? Isso vale para outros tumores também. No caso do intestino, seriam os pólipos do intestino que a gente vai tirando, aqueles pólipos que são verruguinhas no intestino que podem aparecer, que são também pré-câncer. A segunda alternativa da Angelina Jolie foi a opção de fazer uma mastectomia profilática, que é essa retirada preventiva das mamas. A gente só indica essa mastectomia profilática, Cacá, para situações de altíssimo risco. Então, quando o risco é maior do que 5 vezes do risco de uma mulher que não tenha fatores genéticos, a gente já começa a pensar em cirurgias preventivas. Riscos, genes que dão um risco menor do que isso, né? A gente não faz esse tipo de abordagem, tá? Então, são casos muito especiais e acho que por conta da percepção dela, Cacá, de ter visto 3 pessoas tão próximas e tão queridas, tão amadas terem falecido, ela acabou sendo influenciada pela opção de fazer a mastectomia, tá? Uma dúvida, doutor. Podia ser uma opção não fazer. Uma dúvida. O senhor falou de ser 5 vezes de quem não tem a predisposição. Sim. Não sei se o senhor conhece profundamente o caso dela. Ela estava enquadrada ou ela tomou uma atitude mais radical? O senhor diz, ela por causa da história, da família, coisa e tal, ela tem um lado emocional também. Mas ela poderia, doutor, o senhor, como um oncologista famoso e atuante, ela poderia ou seria uma melhor solução, um outro caminho? Sempre que me perguntam se a Angelina Jolie fez certo, eu falo, fez, porque ela tomou a decisão que era melhor para ela. Sim. Então, não é a decisão que é certa. O que é certo é o que você sente que é melhor para você. Perfeito. É a sua percepção. Tanto que, em tratamento, geralmente quem escolhe é o médico. É o médico que fala, você vai tratar desse jeito. Se eu quiser tratar de outro jeito, eu procuro outro médico, não é assim? Sim. Agora, em prevenção, não. É alternativa. A gente, dentro do aconselhamento genético, que é o que a gente faz na oncogenética, a gente faz um aconselhamento dessa pessoa no sentido de prepará-la para tomar a decisão que for melhor para ela. Então, eu digo assim, olha, o gene BRCA1 aumenta 5 vezes o seu risco. Qual que é o risco da população hoje ter uma mulher até os 70 anos ter câncer de mama? É em torno de 12%. Esse é o risco que a gente chama de risco da população. 12% das mulheres, se não fizerem nada, deixar a vida me levar, vão ter 12% delas, 12 em cada 100 vão ter câncer de mama. O risco da Angelina Jolie era 6 vezes maior, ou seja, chegava a 70%. Então, eu tenho pacientes, Cacá, que falam assim para mim, mas eu estou dentro dos 30 que não vão ter. Ué, se tem 30% de mulheres que têm o gene alterado que não vão ter, o que eu preciso fazer para não ter? Aí eu falo, olha, vamos mudar seus hábitos, vamos fazer exercício físico, vamos mudar a sua dieta, vamos usar a vitamina D em alta dose, vamos fazer mudança de estilo de vida, né? E aí a gente inclui a questão da consciência corporal, e aí tem a meditação, a yoga, o autoconhecimento, a fé. Tudo isso ajuda a gente a evitar câncer
na verdade, a gente consegue manter esses interruptores genéticos desligados, como se você tivesse um interruptorzinho ali e deixasse aquele gene adormecido. Então, é muito importante as pessoas saberem que elas têm um poder enorme, Sim, Cacá, sim. de cura. As pessoas têm o poder de se autotratarem, né? E é importante a gente entender se ela está preparada para isso, para ela poder tomar as decisões corretas. Então, é sempre uma alternativa. Acho que eu Entendi. respondi aí, né? Não, perfeito, perfeito. Não, e eu até ia perguntar, não sei se o senhor quer ampliar sobre isso, exatamente sobre a importância da oncologia é impressionante, é o que o senhor falou. A partir do Impressionante. momento que você tem um histórico, se a pessoa puder, e aí eu quero lhe fazer uma pergunta que eu recebi, está até escrita num papelzinho aqui, vou mostrar para o senhor que aqui a gente faz ao vivo, aqui não tem, quem não tem mentira, não. Uma pergunta que a gente recebeu de uma pessoa, que a pergunta foi a seguinte, porque o senhor está falando, os seus atos de vida acabam influenciando até em doenças, não é verdade? É o que o Sim. senhor está falando. Fé, Doenças crônicas, né? exatamente, o senhor foi Falando, perfeito. não é Agora, só câncer, né? É prevenção contra doenças sim, cardíacas, contra sim, doenças neurológicas, demência, né? A tudo, né? gente tem uma série doenças do envelhecimento que a gente diz também, né? É, então, dentro do que o senhor falou, o senhor trabalha no AC Camargo, que eu acho que lá no AC Camargo também atende pessoas do SUS, né? A pessoa me mandou a seguinte, na verdade, ela mandou duas perguntas, né? Como é feita a prevenção no início Uhum, do câncer quando você faz esse exame uhum. de pré que o senhor falou e que detectou, né, a anomalia da pessoa, qual é o começo desse Genética, né? dessa coisa. E ela faz uma outra pergunta mais ampla até. Como é, não sei se o senhor pode falar, como é o acesso do AC Camargo para essas pessoas? Pô, Existe uma fila? Como é que é isso, doutor? A pessoa pode, pelo SUS, tentar? Eu queria que o senhor desse uma resolvida vamos nessa falar. pergunta desse nosso internauta. Então, começando pela última pergunta, a questão do acesso, hoje existem ainda muito poucos serviços de oncogenética no Brasil, tá? Em São Paulo, a gente tem no AC Camargo, que atende SUS, tem o ICESP, que é da USP, tem na Escola Paulista de Medicina e tem no IBCC. Então, são lugares hoje onde essas pessoas podem procurar assistência. O SUS, infelizmente, a gente não somos nós que definimos para qual hospital a pessoa vai. Ela tem que ir num posto de saúde e ela é gerada um código de transação. E pelo sistema, o sistema organiza de acordo com as vagas de cada lugar, se ela vai para o IBCC ou se ela vai para o Secamargo. Então, infelizmente, a gente não consegue direcionar o paciente do SUS para o AC Camargo, porque isso não depende da gente, depende da Secretaria de Saúde que faz o gerenciamento desses nomes, né? Mas a gente consegue, lá no AC Camargo, como em várias dessas instituições, oferecer, através de projetos de pesquisa, o acesso aos testes genéticos. Bom, Então, hoje a gente tem programas para pessoas que são atendidas pelo SUS, dentro do AC Camargo, porque a gente coloca como um interesse científico da instituição, geralmente a gente tem projetos de pesquisa associados para poder entrar dinheiro pela pesquisa e a gente poder oferecer esses testes. E a gente dá assistência para a família toda. Então, não apenas aquela pessoa que veio para ser tratada de um câncer, mas a gente consegue pegar a irmã, o irmão, o filho, a filha e oferecer esse pacote de prevenção para todo mundo, que inclui o teste genético e inclui a orientação de prevenção. perfeito. Uma coisa que é muito importante é que quando a gente faz um teste genético, Cacá, a gente sempre deve começar o teste por alguém que teve câncer, porque eu preciso primeiro saber se aquele câncer que está acontecendo na família é de causa genética de família ou se é um câncer esporádico, esses causados pelo envelhecimento, né, ou pelos hábitos. E uma vez que a gente descubra que o câncer é de causa genética familiar, aí a gente convoca a família e faz o teste específico, né? É como se eu primeiro procurasse no carro
o defeito genético, descobri que o defeito é na bateria, e aí eu faço o recall da família, eu não preciso examinar o carro todo, eu faço só o teste do defeito genético, tá? Esse teste do defeito genético, mesmo que a pessoa tenha que pagar, ele está hoje na faixa de uns 400 até 700 reais. Esse é o teste que a gente oferece para a família. O primeiro teste que é feito no paciente que tem câncer, ele tem que ser um teste mais completo, que eu vou ter que examinar o carro todo, né, para descobrir onde está o defeito. Esse exame está em torno de R$ 2.000 na maioria dos laboratórios, tá? Isso eu estou falando porque a maioria dos laboratórios hoje divide em 10 vezes, então, de certa forma, mesmo famílias que não tenham tanta condição, às vezes juntam um pouquinho. Sim. Eu tenho paciente do SUS que fez rifa para pagar o teste genético, vendeu a televisão, fez uma rifa da televisão e está aí. Então, assim, acho que vai muito do esforço de cada um, não é porque a gente não tem ainda um governo sensibilizado para essa questão que a gente vai deixar de buscar o melhor para a gente e para a nossa família. Então, façam um esforço e procurem, né, os especialistas. Um oncologista clínico pode ajudar, o seu mastologista, o seu urologista também podem ajudar a definir se a história da família é de câncer hereditário, mas tem algumas dicas para a gente imaginar se você tem um câncer hereditário ou não. Não sei se é agora a hora de falar, Cacá, mas não, eu acho por favor, por favor. Né? Então, a gente tem uma regra que, na verdade, não está publicada, não, porque eu que criei, e eu chamo de 3-2-1, tá bom? Ou 1-2-3, né? É uma pessoa na família que tenha tido câncer jovem. E a gente chama de câncer jovem abaixo de 40 anos. Então, quando uma pessoa tem câncer em idade jovem, isso chama atenção, né? Uma mulher com câncer de mama aos 30, um homem com câncer de intestino aos 40. Tem alguma coisa estranha aí. É muito novo, né? Porque se a gente está falando de câncer causado pelo envelhecimento e pelos hábitos, isso não explica esses casos jovens. Esse é o critério 1. O critério 2 são 2 pessoas na família, tem que ser do mesmo lado, materno ou paterno, tá? E, de preferência, 2 gerações, né? Que isso a gente caracteriza que existe uma herança genética que está passando de pai ou de mãe para filho. Não, tá? não pode somar, né, doutor José Cláudio? Não pode somar a família da mãe e a família do pai. Isso não pode. Isso é errado, né? Isso é errado. Só se forem primos. Se o pai e a mãe forem primos, você soma. Mas se os pais não forem primos, você não soma, tá? Hoje mesmo eu atendi uma família com pais primos, né? Que os pais eram primos, então a gente vai somar dos 2 lados. Agora, quando os pais não são primos, você vai ver o lado materno separado do lado paterno. Se tiver 2 pessoas, uma delas com menos de 50 anos, principalmente se for o mesmo tipo de câncer, também tem que procurar. A regra 3 são 3 pessoas com câncer, tá? De novo, do mesmo lado da família, materno ou paterno, aí em qualquer idade, tá? E aí o importante é que essas pessoas tenham uma relação entre elas, elas têm que estar ligadinhas umas às outras. Então, uma irmã, a mãe e a tia, ou uma irmã, a mãe e a avó. Então, são regras simples que eu acho que, de certa forma, a gente consegue filtrar numa população que está querendo saber se o câncer pode ser de causa de genética de família. Eu acho que isso resolve, porque usando esses 3 critérios, 1, 2, 3, lembrando, 1 caso abaixo de 40 anos já é suficiente para procurar um geneticista. 2, relacionados do mesmo lado da família, um deles abaixo de 50. Ou 3 em qualquer idade, desde que sejam relacionados e do mesmo lado da família. Acho que fica fácil para as pessoas lembrarem e acaba sendo uma regra geral que a gente consegue fazer a maior parte dos diagnósticos com essa indicação. Doutor José Cláudio, espetacular. O senhor fez aí um caminho suave para a gente, lembra quando a gente estudava o caminho suave? Perfeito.
quer dizer, é uma regrinha básica que a Uhum. pessoa segue e tem que E estudar, né? pode O senhor falou muito bem da oncologia. tem Perfeito. que saber a história da família, viu, Cacá? Você sabe que até, assim, eu mesmo, tenho muita dificuldade de saber sobre a minha família paterna, porque eu não tive muito contato com meus avós, eles já eram falecidos quando eu nasci, e a gente acaba, perdendo essas informações. Então é muito importante as pessoas recuperarem com essas pessoas mais velhas da família que ainda estão vivas, resgatar essa história. Então, resgatar a origem da família, de onde vieram os seus avós, são brasileiros, tem italiano, tem índio, tem negro, tem casamento de primo, tem herança judia. A gente hoje precisa dessas informações porque elas complementam esse histórico familiar. A gente vai perguntar muito sobre isso quando a gente faz uma entrevista com a pessoa. E a gente desenha aquela árvore da família, né, que é o heredograma, o nome científico, né, que é a árvore genealógica. A gente acaba fazendo esse desenho. Então, se a pessoa trouxer bastante informação, é muito importante saber a idade que elas tiveram câncer para a gente poder aplicar esses critérios. E aí a gente vai orientar, Cacá, que exames que a pessoa tem que fazer, como é que ela precisa se precaver, né? O que ela pode fazer por ela. Tem um dado muito interessante aí para os nossos espectadores, né? Que é o dado de exercício e dieta. O exercício físico combinado com a dieta tem um poder de reduzir em 50% a chance do câncer. Tá? Então, já tem evidências científicas, né, para uma infinidade de tipos de tumor que são fatores extremamente relevantes. Né? Então, você quer se cuidar, não é se cuidar depois que você tem 50 Sim. anos, gente. Hoje a gente está falando de prevenção intraútero. De tão precoce que tem que ser a prevenção, ela começa no útero da mãe. O que a mãe come já está influenciando no risco do bebê. E depois que você nasce, tem que ter esse cuidado para o resto da vida. Então, a gente hoje está num mundo muito químico, muito cheio de agrotóxico, muito cheio de coisas conservantes, corantes, né? Muito apelo industrial, né? Do alimento que é vermelho, que faz crack. E você come aquilo ali, né? E nem sabe qual é a fonte calórica daquilo ali. Geralmente só engorda e causa prejuízos para o seu corpo. Então, a gente fala muito hoje de voltar aos hábitos dos nossos avós, de fazer o molho de tomate em casa, de procurar fazer a massa da macarronada da mama, como a gente fazia antigamente, né? Com farinha de boa qualidade, usar ovos caipira, né? Então, alimentos sem veneno, né? Comida sem rótulo, né? Produtos cada vez mais naturais. Está voltando essa moda de fazer o seu próprio cultivo, né? Até no apartamento, né? A gente está vendo hortas verticais, né? Que você tem uma varandinha, tem uma parede que pega sol, você já planta ali os seus temperos, né? Já vai começar a usar os temperos naturais, né? Não vai usar essas coisas de produto químico que aumenta o sabor da comida. Pelo amor de Deus, né? Vamos usar os temperos naturais, planta um orégano, planta uma sálvia. Você vai ter um sabor muito mais acentuado da sua comida e vai viver muito mais saudável. Muito bom. Doutor José Cláudio Casale da Rocha, ele é oncologista clínico, ele trabalha no Hospital AC Camargo. Doutor, fantástico, eu queria lhe agradecer. Uma aula sobre oncologia que a gente aprendeu aqui e também sobre qualidade de vida, muito bom, bom Qualidade de vida. demais. Muito bom. Eu queria lhe agradecer muito pela entrevista, viu, doutor José Cláudio? Muito obrigado, Cacá, e obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. Muito bacana poder passar uma mensagem que eu acho que tem um valor enorme, porque muitas pessoas acham que a saúde está na mão do médico. Tá, não, gente. É. Saúde está na mão de cada um, hein? São vocês que fazem as escolhas do dia a dia. E é nessas escolhas que a gente precisa pensar e fazer as escolhas certas.